strong. E quero aqui convidar agora a nossa convidada, né, para se tornar presente já aqui em nossos estúdios, né? Boa noite, doutora, um prazer, tudo bom? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Boa noite a todos, boa noite à equipe, a todos que nos estamos assistindo nesse momento. Um prazer estar aqui. Ah, igualmente, o prazer é todo nosso. Então é isso aí, gente, estamos aqui com a doutora Marli. Doutora Marli, seja bem-vinda em nosso programa. Muito obrigada. Eu quero aqui já agradecer pela sua presença, né, por ter aceito o nosso convite. Estou me sentindo muito honrada. Estou, assim, até um pouquinho nervosa por ser uma advogada assim, uma mulher tão especial como você, uma mulher de sucesso, uma grande mulher. Me deixou nervosa aqui, você acredita? É isso, Miriam. Mas muito obrigada, um prazer estar aqui contigo, pode ter certeza. Ah, que bom. Então, assim, vamos quebrar aqui um pouquinho o nervosismo, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você, né, sua biografia. Eu quero saber quem é esta mulher, quem é Marli Luzinete, o que está por trás dela. Por trás dela, acho que em primeiro lugar é um ser humano, né? Não só a figura de Marli, mas acho que tem toda uma história, sabe, Miriam? Porque para mim, acho que a vida não foi uma coisinha fácil, né? Para todos que me conhecem, acho que sabem da minha história, que eu vim de uma família de pais, né? Meus pais não tinham recursos financeiros. E minha mãe eu fiquei órfã, eu tinha 8 anos de idade. É mesmo? 8 anos de idade, quer dizer, eu tinha um mês que eu tinha completado. De que lugar vocês eram? Eu nasci em João Pinheiro, Minas Gerais, depois mudamos para Paracatu. De Paracatu eu me mudei para Brasília para fazer cursinho, né, objetivo, que eu já estudava. E depois eu fui para o Rio quando que eu me casei, fui para o Rio, estado do Rio, Petrópolis, né, que até essa tragédia toda. Mas depois eu voltei para Brasília para concluir meu curso CEUP. Mas assim, lá do início foi muito difícil, porque minha mãe, viúva, 9 filhos. Imagino, né? Ela ficou sozinha para tomar de conta de tudo. Aí nós éramos 9, 7 mulheres e um homem. 7 mulheres e 2 homens. Um irmão meu morreu de acidente, porque ajudava a criar a gente, a contribuir com a gente. Ele morreu de acidente de moto até, né? Nossa. Com 24 anos. Aí ficou mais difícil para ela ainda. Ficou mais difícil. Aí nós mudamos até para Paracatu, nessa época ele morreu já até havia falecido. E tinha um irmão que ajudava a cuidar da gente. Mas aquilo ali foi muito, muito difícil, porque, na verdade, quando você é filho de uma viúva, naquela época, eles queriam que minha mãe casasse. Minha mãe tinha menos de 40 anos, ela se recusou a esse casamento. Ela achava que não ia arranjar, ela já falava, não vou arranjar marido para minhas filhas. Olha a visão de uma mulher, né? Naquela época, em 1972, quando meu pai morreu. E daí foi, Miriam. Então, muita dificuldade, não foi fácil, até que... Mas minha mãe, ela chamava a gente de doutora. A doutora vai fazer isso. Então, eu amava a palavra, já gostava da palavra então, advogada, já implantou, né? E a gente eu já gostava, desde pequenininho eu falava que queria ser advogada. Nem sabia falar a palavra advogada direito, mas já queria ser advogada. Nossa, que legal. Sério, acho que deve ser E naquela época deveria ser bem difícil essa profissão ainda, né? Era raro, eu nem sabia o que era advogado. A gente naquela pobreza de João Pinheiro, quem ia saber o que era advogado, né? Mas aí, o que acontece? Mudamos para Paracatu, eu trabalhava no cartório, o pessoal, eu sempre falava lá também para meus colegas, que se eles assistirem essa live, eles vão ver. Eu quero ser advogada. Até acho que até eles ficavam assim, mas como vai ser advogada? Cadê dinheiro? Não tem dinheiro, né? Mas acabou que eu consegui, eu com muita luta. 14 anos eu era professora de datilografia naquela época, né? Eu seria hoje de digitação. Então minha mãe sempre deu aquela... Minha mãe fazia doce, né, para fora para sustentar a gente, então era muito trabalhoso, e a gente tinha dó dela daquilo. Porque, Miriam, a gente tinha respeito, a gente tinha amor pela minha mãe. E nós éramos irmãos muito unidos. Então, talvez essa força que um passou para o outro foi muito importante. Minha mãe nunca deixou a gente separar. A gente não podia brigar. Se a gente brigasse, a gente tinha que abraçar e beijar. Mesmo que por trás a gente dava um cutucãozinho, mas um peliscãozinho, mas se ela visse aquilo...
Mas assim, a gente tinha, ela fazia isso. Então ela foi um exemplo de pessoa. E daí vai eu, né, quando eu fui para o Rio, eu estava com minha situação financeira muito bem, que eu me casei, mas depois surgiram alguns imprevistos, eu fui ficando sem dinheiro, eu voltei para Brasília, fui estudar, vim trabalhar no cartório aqui e sem dinheiro, que é para pagar a faculdade, né? Então eu fazia estágio, lá eu ganhava salário, dava por enquanto para fazer algumas matérias, que eu já estava no 7º semestre, mas faltava o dinheiro. Aí tinha uma moça do cartório, até chama Marli, ela me dava o ticket, o vale transporte que ela pegava, aí eu trocava às vezes por lanche na faculdade. Então não, raras as vezes, lá no CEUB, a gente chamava de abortinho, lá tinha um jardim assim, minha sala ficava pertinho da lanchonete. Aí eu olhava aquilo ali e falei, meu Deus, que fome, agora eu vou comprar um lanche. Eu falei, eita, e para voltar? Então eu não tinha aquela chance. Então eu tinha, ou eu comia o lanche, ou eu voltava para casa, eu tinha que voltar. Mas e assim foram os anos, alguns anos, até que eu me reestruturei e consegui me formar e superei. Eu superei muito, foi assim, difícil, mas eu nunca desisti, eu nunca pensei que aquele ali fosse obstáculo para mim. Certo. Porque eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu não ia ficar naquilo porque eu não queria aquilo, eu não aceitava aquilo. Porque você tinha um alvo, né? Então, tinha. valeu tudo que você passou por aquele alvo. E hoje todos os meus irmãos têm uma situação financeira equilibrada, tem alguns muito bem até financeiramente. Miriam, eu nunca pedi um centavo para um irmão meu, nem para minha mãe, para ninguém. Minha mãe, até hoje, ela ganha um salário mínimo, não tem a gente que tem que ajudar, né? Uhum. Mas, irmão meu, eu nunca pedi um centavo. Não é vergonha. Para mim, eu acho que eu estaria sendo fraca, porque eu acho que eu podia fazer estágio, eu podia trabalhar, conciliar a faculdade, era muito cansativo. Quando eu trabalhei em Taguatinga, por exemplo, eu ia de ônibus para o fórum, que eu era estagiária, e a gente tinha que olhar processo por processo. Depois de noite eu estava um caco, mas eu ainda ia para o CEUB. Eu saí de lá 11 horas da noite para voltar para Valparaíso. Gente. Né? Então foi muito, mas eu sempre quis o melhor para mim. Sim. Quando eu fiz a minha prova de admissão aqui, para vir para Brasília, transferir da UCP para Brasília, eu passei na FIPLAC, passei na UDF e passei no CEUB. Aí eu perguntei qual a melhor. A melhor é o CEUB. Então eu vou para o CEUB. Para mim era pior. Eu podia ter. Sim. Não, a FIPLAC é muito boa, né? A gente não tem o que falar da FIPLAC. Mas para mim eu acho que igualava mais o meu currículo com o CEUB. Né? E era mais assim, o pessoal falava melhor dela. Então eu optei pelo CEUB. Então isso acho que me deu força assim, de sempre querer o melhor e nunca desistir, né? Então, minha vida, acho que essa é a Marli que está aí, que tem aí, eu acho que eu sou uma vencedora. Eu acho que eu sou forte, eu não desisto fácil, né? Então essa foi a sua trajetória para esse sucesso todo que hoje é Marli Luzinete. Marli Luzinete, eu não sei se foi sucesso todo, mas eu sou a Marli Luzinete. É sim, porque eu já, né, conhecendo um pouco sua história, ouvi falar de você, né, essa trajetória, atrás de um grande sucesso sempre existe uma grande história. Histórias, né, de superação, histórias, né, de muita luta, não é verdade? A gente não se consegue as coisas com facilidade, não é isso? Então sempre tem. E eu estendo essa luta também a todos os meus irmãos, que os meus irmãos são todos, não tem um que eu possa falar ou duvidar da dignidade, do caráter deles, né? Todas as minhas irmãs, meus irmãos, a minha mãe nunca deixou que a gente fosse desonesto, que ela ensinou muito isso pra gente saber. Então eu sou uma advogada que eu tenho coragem de chegar, eu não tenho que ficar me escondendo, porque eu estou aberta para qualquer pessoa chegar ali, doutora, a senhora me deu prejuízo, só pegou um alvará meu, a senhora levou um dinheiro meu, eu desafio qualquer pessoa a escrever, botar aí na live agora, ou mesmo depois, se eu dei prejuízo a alguém.
Eu nunca fiz isso, Miriam. Então, nunca necessitei, porque o que a minha mãe, o que ela nos ensinou foi ter caráter. Né? Então, eu acho que esse é o maior ensinamento que minha mãe trouxe pra gente nessa vida. Certo. Quando eu estive conversando com a senhora, eu lembro que a senhora contou uma história que eu digo que é uma história de superação, é um fato muito importante e interessante. A senhora teve paralisia facial quando criança, é isso? Deixa eu ver se eu entendi bem. Tive, eu tenho que anotar, meu olho aqui é menor que o outro, mas nunca recebi apelido. Mas isso assim... O que eu quero saber é se isso causou algum impacto negativo na sua vida, se isso lhe impediu, se você sofreu algum tipo de bullying, alguma coisa. Não, imagina, isso nunca. Nossa, no início, quando eu iniciei o tratamento, eu vim de Paracatu para fazer o tratamento aqui no Sara Kubitschek. Aí ficou pior ainda, porque além da boca estar torta, ainda vinha cheio de erupção, era cada espinha, uma coisa horrorosa. Aí eu fiquei pior, falei, poxa, não basta estar agora com a boca torta, eu ainda vou ficar cheia de buraco no rosto, né? Falei, esse troço está piorando. Mas aí o médico, não, vai melhorar, isso vai melhorar um dia, Sara. Falei, mas eu vou voltar ao normal? Aí chegou o médico para mim e falou, doutora, Marli, não vai, a verdade, né? Não vai, enchia balão de noite com aquele negócio, aí escapava o ventinho por um lado assim, sabe? Quando eu ia fechar o balão, a boca só de um lado e o ventinho saia do outro. Esse troço não vai funcionar. Até hoje eu não consegui encher balão, né, para ser sincero. Então, aquele troço era muito engraçado. Mas eu falei assim, já que eu tenho que ficar assim, embora. Não, mas só usa óculos escuros. Você usa óculos escuros. Eu tinha 16 anos. Plena, louca para arranjar um namoradinho, né? Que a gente pensa nisso. Aí eu falei assim, mas se eu continuar com esse buraco no rosto, também vai piorar mais ainda. Aí eu peguei, ele falou, não adianta mais. Aí tinha um tal de folha, essa fisioterapia. E eu peguei e falei, não, ele falou, não adianta mais, Maria. No futuro possa ter algum problema, alguma cura, mas é o trigêmeo, ele tá no máximo que a gente pode fazer. Aí, de vez em dia, por exemplo, tá no lugar, a pessoa tá piscando, eu falei, não tô piscando não, tá que meu olho é menorzinho mesmo. Aí eu tenho que ter cuidado para ficar com ele mais assim, para não piscar tanto, né? Eu acho que se tiver um homem casado, tô lá piscando pro homem, né? Porque é feio. Mas assim, então isso aí não me trouxe constrangimento nenhum. Porque acho que aquele ali, um olho menor que o outro, uma paralisia facial, que eu fiz o tratamento, durou coisa de um ano mais ou menos, mas não me impediu nada. Eu tinha mão, tinha braço, tinha perna, e se eu não tivesse também, eu ia usar o olho para trabalhar, né? Ou seja, não foi motivo para deixar de realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Não, hora nenhuma. Porque que isso qual a mensagem que, né, eu quero passar para quem está nos assistindo diante dessa experiência, dessa superação? É que muitas vezes nós paramos por conta de uma coisinha, né? E geralmente o nosso físico a gente cultua muito, né? Isso. Mas que isso não é motivo para a gente deixar de ter sucesso, de alcançar nossos objetivos, nossos sonhos, que isso não pode nos parar. Hoje em dia a gente vê muito os adolescentes com depressão, não é verdade? Com pensamentos de morte, porque está sofrendo apenas um apelido na escola. Por que isso está atingindo tanto os nossos jovens hoje? Eu vou te dizer a verdade, assim, do meu ponto de vista. Eu acho que isso é uma coisa, às vezes até midiática, que as pessoas, aqueles movimentos que ele criam. Olha, você... Eu concordo que existe o racismo, sou contra, né? Eu tenho vários amigos negros, pessoas... Não vejo, não consigo ver essa diferença, não aceito, não admito a discriminação. Sim, eu não admito a certeza. discriminação em nada, Miriam. É porque eu acho que não deveria existir diferença de cor. É o ser humano em si, ponto. Né? Não tinha que especificar a cor. Não era para existir isso. Não, é todo mundo igual, né? Então, com certeza. Então, assim, às vezes eu acho que até esse bullying ele começa dentro da própria casa, né? Eu já vi várias mães falando, você é um idiota, você é um burro. Esse garoto, acho que você tem um problema mental. Às vezes a criança não enxerga, a mãe não sabe, você é cego, mas ele é burro, mas ela não fez um exame de vista nele. Para saber a causa, né? Então ele já tem, ele tem problemas, ele tem um problema. Não, a criança não consegue ler, mas a própria família às vezes não se atenta. Foi interessante a senhora falar isso,
Porque para os nossos pais, né? Para os pais que estão nos assistindo, a gente ter esse cuidado com o que a gente fala aos filhos. Por exemplo, é lógico que a gente sempre comete um erro aqui, um erro ali, uma falha aqui, até por falta de não ter uma mente aberta, por falta de conhecimento, né? Mas uma coisa, até hoje, eu tenho minhas filhas, né? Eu não permito elas discutirem, elas brigarem. Não aceito na brincadeira, sua burra, eu não aceito. Certíssimo. Ninguém chamar. Isso já é uma coisa que eu tive essa mentalidade quando eu fui ser mãe, de não aceitar se desrespeitarem, né? Sim. Então, porque isso vai gerando na mente algo muito negativo. Isso. Na verdade, isso causa bloqueios, crenças limitantes e que acaba toda a vida da pessoa sendo paralisada por conta de coisinhas, né? Que poderiam ser evitadas. E os pais pecam muito, né? Como eu te disse, minha mãe me chamava de doutora, né? E então outra irmã minha que tem alguns sobrinhos, né? Meus sobrinhos também, ela sempre chamava os filhos dela, quando ela ia brigar, doutor fulano, doutora fulano, doutor ciclano. Então ela sempre chamou assim. Então a educação deles, desses sobrinhos, né? São doutores, a educação deles foi maravilhosa, porque conseguiu formar o caráter deles de uma forma muito positiva, né? E eles já sabiam que eles seriam doutores. Que legal. Porque é igual a mãe vira pro filho e fala assim, esse menino é um capeta. Nossa, esse menino é atentado demais. Olha, ele não come isso, não come arroz, não come verdura, não come legume. Nossa, ele odeia tomar água. Nossa, ele odeia... A criança nem comeu, ela nunca tomou aquele suco, ela não comeu aquela fruta, mas a mãe já está falando. Então, quer dizer, o filho vai ouvir. Às vezes, quando o nosso consciente ouve, né? Ele pega aqui. Exatamente. É o que eu falo. Olha o que é o poder da sua mente. Você, se uma pessoa chegar para você e falar assim, nossa, Miriam, que roupa linda, 500 pessoas falarem. Miriam, que roupa linda. Você vai se achar. Você tá linda, Miriam, como realmente está muito bonita, mas aí eu chego ali, aí uma pessoa vira e fala assim, nossa, Miriam, que roupa horrorosa. Uma única pessoa. Você é arriscado, você ir, aquilo fica na tua mente, nossa, vou trocar isso, eu também tinha achado que tinha alguma coisa em errado. Exatamente. Porque a ideia negativa, eu não sei, não entendo muito de psicologia, mas eu acho que o seu subconsciente, o seu cérebro, ele vai... O que acontece? Ele grava mais aquela ideia negativa do que as ideias Exatamente, positivas. com Então, certeza. quando você chega e fala para o teu filho, ele não consegue, nossa, ele é tão mal educado, meu filho, olha, ele não me obedece de forma nenhuma, ele não me respeita. Não é assim que faz. Eu acho que a mãe, mesmo que ele seja, tem dificuldade de leitura, nossa, ele é muito inteligente. A preferência é estar aqui atrás, eu estou conversando com você, só para ele ouvir, que ele está de anteninha ligada, fala assim, nossa, ele é inteligente, ele melhorou muito. Né? Que você já começou a falar muito errado, tenta mudar aquilo ali. Isso. Dá tempo, começa a colocar coisas, valores positivos, fala adjetivos positivos em relação a ele. Né? Então, interessante não cria aquela ideia negativa. Porque se for, nossa, esse menino meu não presta, você vai ter um bandido. Futuramente você vai ver lá. Eu não controlo esse filho. Mas desde criança você fala que não controla teu filho. Aí tá aí na rua. Entendeu? Vira o quê? Ele vira um bandido. Ele vai virar o custoso, ele vai virar aquele que não respeita o custoso, que mineiro dizendo que não tem respeito mesmo, né? É verdade, é muito interessante o que você está falando, viu? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre os seus hobbies, suas viagens ao exterior. Qual foi a mais marcante? Eu vi que você gosta muito de viajar, né? Gosto. Me conte um pouquinho. Olha, é assim, eu não tenho filho, né? Então o dinheiro que eu ganho, para mim, graças a Deus, não tem ninguém para eu tenho eu para me sustentar. Certo. Então assim, mas eu tenho as pessoas que eu ajudo, né? Então quem me conhece sabe que eu estou sempre ajudando, né? Tem meu lado assim. Mas assim, como eu nasci na cidade pequena e minha vida foi trabalhando para ajudar minha mãe, sempre estudando, eu não tinha tempo de viajar. Mas aí quando eu dei aquela estabilizada, que eu tinha também minhas irmãs que me dão esse suporte no escritório, eu comecei a viajar, eu quis primeiro o Brasil. Certo. Aí eu conheci o Brasil inteiro, teve uma vez que eu viajei 20 e poucos dias, eu rodei uma parte do Nordeste que eu não conhecia. Algumas cidades foram a trabalho, tipo Amazonas, que eu fiquei lá
uma semana, eu fiz muitas audiências fora, né? Rio, São Paulo, Sergipe, então algumas cidades bem longe do interior, não, muitas foram a trabalho, né? Dependendo da época, eu era contratada Certo. aqui mesmo. E outras, eu mesma queria viajar, então eu não gosto de repetir sempre as mesmas praias, os mesmos lugares. Certo. Aí depois que eu já tinha conhecido o que eu queria, detalhe, eu queria conhecer, eu tinha o sonho de conhecer Fernando de Noronha e os Lençóis Maranhenses. Aí daí eu fui para os Lençóis, nossa, que meu sonho, Lindo, né? né? Lindo. Mas eu andei uns 2 quilômetros a pé para achar uma lagoa bem longe. A areia era geladinha. Eu falei, não quero mais passeio ecológico nenhum. Nunca mais que tivesse alguma coisa para eu sair. É lindo, maravilhoso. Mas só eu saí, é muito sofrida. É muito cansativo, É deliciosa, né? porque você anda Sim. naquelas Toyotas, com emoção, lógico, É que nós né? temos 2 maranhenses aqui, ó. Temos ali a nossa diretora. Eu amo Maranhão, e eu arroz de também sou puxar. maranhense. Arroz de Então, eu amo puxar lá Maranhão. de, como é que chama aquela, Navegantes? Não, é Oceânica, sei lá, tem uma avenida ali, na Praia do Aham. Calhau, né? Sim. Nossa, um arroz de puxar mais É gostoso uma que comi na minha maravilha. vida. Olha só, temos aqui o Mário, história de vida brilhante, parabéns. Você conhece o Mário? Não, eu conheço vários Mários, né? Então, tem a Ana Beatriz, muito bom o programa. Gente, obrigada pela participação de vocês, né? Continue enviando suas mensagens, sua sugestão. E aqui nós vamos continuar com o nosso bate-papo aqui. Eu fiquei sabendo também que você gosta de atirar. Como é que foi que você aprendeu a atirar? Você visita sempre os estandes de tiro? Como que é? Não, assim, não muito não, mas eu gosto de armas porque meus irmãos naquela época, eles manuseavam a gente arma em casa, aquela coisa toda, né? E nunca teve perigo, as armas ficavam em cima de um armário lá, então ninguém teve aquilo. Aí meu irmão, duas coisas, era dirigir e atirar. Então com 14 anos eu já dirigia. É mesmo? Porque eu ia passar a marcha, eu passava errado, mas ele me xingava. Que sabe? carro que era nessa época aí? Olha, um tal de Cinca, Sim, que eu não conhecia. acho que é Vameri, não sei, era um carro, tipo, você parecia um rabo de peixe, saía, dava uns estouros, meu irmão me xingava. Não era o Meu irmão Opala, trabalhava, não, né? meu irmão devia ter o quê? Eu devia ter menos de 14. É porque eu aprendi no tinha uns Fusca, 10 né? Então o anos. Fusca já era mais pra cá. Não, tinha Fusquinha também, tinha uns quadradinhos, Vemaguete. Gente, é carro antigo mesmo, Nossa, né? que legal. Aí a gente tinha uns carros velhos parados lá, se a gente passava marcha, se a gente errasse, meu irmão, te dar uma batidinha na direita. Presta atenção, é assim, tira o pé da embreagem, e o carro parado, sabe? Mas você não podia errar. Era muito engraçado. Então tinha as armas também, a gente brincava. Aham. Tinha arma de chumbinho, depois tinha arma de verdade, a gente acampava muito. Então tinha. Acho que foi uma fase muito gostosa na nossa Que vida. legal. Você tem uma riqueza muito grande, né? Dentro de você, com muitas experiências. E eu gostaria de saber a experiência de mulher, que é uma pergunta que ninguém sai daqui sem que eu faça essa pergunta. Você gosta de cozinhar? Eu gosto. Mas assim, eu não gosto de fazer comida todo dia, porque primeiro que eu gosto, eu sei fazer, porque, igual eu te falei, minha mãe sempre ensinou a gente a fazer tudo. Uhum. Eu sou chata com limpeza, quem me conhece sabe que eu sou meio coisa, fala que eu tenho um toque, mas eu não tenho, tá? Mas eu tenho aquele toque com certas coisas, com limpeza. E cozinhar, eu sei cozinhar, mas assim, eu acho que eu erro. Eu achava que eu sabia, eu descobri há pouco tempo que eu não sei, não sou lá aquela cozinheira de mão cheia. Ah, é porque a gente ouve de tudo aqui com relação a isso, né? Tem aquela que gosta muito, tem aquela que não gosta. Ali nós temos o Marcos Alves. Marli, você é incrível. Obrigada, Marcos. Até agradecer o Mário, a Ana Beatriz também, viu? Muito obrigada. É isso aí. E vamos aqui, eu vou lhe fazer umas perguntinhas aqui, que é do nosso quadro Shazam. Eu gostaria que você falasse aqui qual foi o fato mais importante da sua vida, ou mais feliz, né? Qual foi o mais positivo aí pra você, que mais lhe marcou? Eu acho assim, para mim, alguns, né? Mas tudo relacionado a minha...
parecendo que eu sou... Mas ainda bem que eu estou como advogada e como pessoa também. Porque, para mim, o estudo foi tudo, né? Então, quando eu entrei na faculdade, foi uma felicidade. Quando eu peguei a minha OAB, foi felicidade. Quando eu entrei na faculdade, eu não acreditei que eu estivesse sentada ali. Entendeu? Então, aquilo ali, para mim, foi tanta luta. É uma luta sofrida, mas gostosa. Sim. Eu consegui passar com leveza, entende? Certo. E foi tão gostoso aquilo tudo que quando eu peguei meu diploma, primeiro dia que eu entrei na faculdade, depois que eu peguei meu diploma, aí quando eu peguei a OAB não teve explicação, não. Foi uma realização, né? Nossa, era tudo. Eu queria chorar, eu não sabia se eu chorava. Eu não queria chorar, assim, porque eu já sabia que eu tinha passado, né? Então eu fiquei feliz com o resultado da prova, era só pegar. Então, o dia que eu peguei o resultado mesmo, que eu passei, que foi uma emoção grande. A OAB, a carteira e o cartão em si é só uma parte física, mas a parte emocional minha mesma estava no dia do resultado da minha prova da OAB, que para mim foi muito importante. Então a senhora é uma das advogadas mais antigas de Valparaíso? Eu acho que sim, nós tínhamos a doutora Heloísa, não lembro de outras assim. Nós éramos poucos advogados, que o fórum ainda funcionava lá onde eram Organizações Lima, né? Certo. Ali na Itapá, então, mas fui uma das primeiras. Que legal. Já tem um legado aí, né? Tenho, 22 anos. Né? E existe algum fato não muito bom, que a senhora considera que não foi muito bom na sua vida? Eu acho assim que não foi bom. Eu acho que não foi bom porque veio como se fosse um dominó que as outras peças foram caindo, né? Mas eu acho que foi a perda do meu pai. Eu acho que, apesar de eu ser pequena, né? Nem me lembro dele, lógico, dentro de um caixão, que naquela época a gente botava os filhos tudo em volta. Eu não queria ver, mas eles falaram, não, você tem que despedir. Eu fui lá, eu sabia que aquilo não era uma coisa boa. Porque a gente, antigamente, acho que a gente não tinha essa noção, a vida da gente era brincar, né? Era só brincadeira, brincadeira, e de repente você vê o pessoal ali chorando e tal. A gente não tinha muito aquela noção morte, né? Mas aí depois a ficha foi caindo. Quando a gente fica mais velha, você vai parar e vai pensar, meu pai, se ele estivesse vivo, teria sido diferente. Né? Eu te quero pedir desculpa porque eu estou um pouquinho gripada, acho que, né? Não, o ar tudo bem. Pouquinho, o ar-condicionado. Né? Certo. Quer que pare um pouquinho? Ó? Não, pode deixar. Ah, tá. E o que move você? O que faz você acordar todos os dias? Tudo de bom que eu vivo, a minha vida. A minha vida, assim, não é perfeita, tem obstáculos, mas eu levanto preparada para enfrentar todos. Então, assim, como tive vários, a gente não pode, esse obstáculo é intransponível. Não existe. Todos. Você só tem que saber que você vai levantar e vai ter um abacaxi para descascar. Encarar e resolver. Gente, te imaginou a vida da gente sem obstáculo? Não teria sem graça, problema? Né? É porque a graça é o resultado daquilo, né? É a busca do é que o que você alcançou. Do que você alcançou. Aquela busca que te dá força. E a vitória, sendo o resultado daquela busca, não tem preço, né? Então, viver é maravilhoso. Eu levanto todo dia. Feliz da vida. Não posso. Certo. Então, eu gostaria que você falasse assim, uma mensagem, né? Diante... Godoy, meu amigo, um abraço. Olha aí. É Laudimar, né? O Godoy, uma pessoa super... Não tem palavras para falar, porque esse homem, ele tem um Anjos de Rua, tem um projeto. Olha, uma pessoa boa para você convidar, viu? É muito bom. Tem uma história maravilhosa. Entendeu? Que legal, gente. Muito obrigada a todos vocês Olha, que estão nos assistindo. Carneiro, lá de Paracatu, estou mandando um grande beijo para ela. Obrigada por estar nos assistindo aqui. Oi, ela pediu um beijo ali. Beijo, um grande beijo. Obrigada aí pela participação de todos vocês. Eu gostaria de saber que mensagem você deixaria para o mundo. Qual seria o seu legado? Você diz profissional da minha vida? Aí é o que você acha importante, né? Eu acho assim, que eu diria que para todas as pessoas que sejam protagonistas,
protagonista da sua própria vida, da tua própria história. Sim. Né? Não seja coadjuvante. Certo. Né? Então, se você quiser alguma coisa, você vai lutar, vai batalhar. Às vezes vai dar certo, vai sair do jeito que você queria? Não. Mas você vai atingir o objetivo, só você só não pode parar. Aí não, meu amigo. Aí se você parar, Tem que nada estar no vai comando, acontecer. né? Tem que estar no comando. Mesmo que às vezes você não seja aquele alfa ali, mas que você tem um foco, você tem um objetivo. Se você não tiver objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Nada vai acontecer para você se você não buscar. É verdade. E o que você mais gosta de fazer no tempo livre? Aí eu gosto de viajar. Praia, fazenda, mato. Né? Eu adoro fazenda, adoro mato, adoro sentir o cheirinho. Cachorrinho, chego lá na fazenda, os cachorrinhos, parece que eles querem conversar comigo, sabe? É uma coisa que não tem explicação. Eu adoro. Nossa, que legal. Isso aí foi algumas perguntas do nosso Shazam. E eu gostaria de abordar agora alguns assuntos. A senhora como uma advogada, né? Que tem suas experiências aí profissionalmente falando. Eu gostaria de lhe perguntar qual foi o seu maior desafio profissional. Ai, foram tantos. E o maior desafio... Teve um que mais marcou, assim, que foi aquele... Não, assim... Eu acho que foram tantos. Eu não me recordo de um desafio. Por exemplo, teve um caso que eu fui para Manaus e eu não sabia se eu voltava. O caso era bastante complicado, eu fui apenas para audiência. De repente eu fiquei lá uma semana e surgiram situações assim estranhas, né? Que nem do hotel eu conseguia sair. Então envolvia dinheiro muito alto, coisas pessoas muito influentes. E eu vi que a minha permanência ali estava sendo meio forçada, sabe? Então, e era de dinheiro, depositava dinheiro na minha conta, eu não tinha, parece que o dinheiro sumia, sabe? Então eu não consegui. Aí foi uma situação. Eu só me senti tranquila quando eu vi o avião pousando aqui, que eu vi as rotatórias do Parque Shopping, a tesoura ali do Parque Shopping, que eu vi que eu estava segura. Então, esse foi um desafio, né? Esse foi um desafio muito grande. Eu tive um certo temor mesmo, sabe? Nessa sua profissão, qual foi o caso, a situação que você acha que lhe destacou mais como advogada? Eu acho que não é um trabalho só, sabe, Miriam? São vários. É uma construção, né? É uma construção. Então, eu acho que a partir do momento que você trabalha com seriedade, que você é honesta, que você realmente luta pelo direito dos seus clientes, você não pode pensar só em dinheiro. Eu não sei quantas causas dativas eu devo ter só agora, mas eu acho que eu tenho mais de 20. E se você olhar nelas, em nenhuma eu já fiz acordo, já fiz acordo em algumas, e também algumas já foram sentenciadas. Em nenhuma delas eu pedi honorários dativos que são pagos pelo Estado. Não porque vai demorar a receber do Estado. Não me interessa. Porque eu fiz porque eu queria. Nunca pedi uma certidão. Pode pesquisar no estado de Goiás, no tribunal. Eu nunca pedi um valor, uma restituição, porque quando você é advogado ativo, o tribunal paga para você. Eu nunca pedi. Eu sempre fiz, peguei as causas como dativa, nomeada pelo juiz, e nunca cobrei uma certidão de honorários de dativo. Não existe um pedido meu. Porque eu acho que não compensa, sabe? Sei. Eu gostei de fazer aquilo ali, eu fiz aquilo ali porque eu quis. E para você não ia fazer nenhuma diferença? Não, né? não ia fazer diferença nenhuma. Eu me sentia muito mais tranquila eu fazendo aquele trabalho e fiz com o mesmo esmero se a pessoa tivesse me pago de forma particular. Entendi. Me fale um pouco sobre a mulher advogada e sua igualdade dentro da OAB. Olha, igualdade sempre teve. Por exemplo, até na gestão passada do Zito, ele tinha mais mulheres do que homens. Bom, eu vou falar pela nossa subseção. Sim.
eram 5 cargos, 3 cargos foram ocupados por mulheres e 2 por homem. Nessa gestão, isso antes de existir a lei, dessa paridade. Então, hoje continua da mesma forma. Até por ser número ímpar, não tem como ficar 50%. Mas eu acredito que, se você olhar ali, está nessa base. Então, é uma coisa natural, sabe? Então, essa igualdade da mulher aí, ela sempre teve. Sempre teve. Você já sofreu algum preconceito como advogada, né, no meio da sua profissão? Já sofreu algum preconceito por ser mulher? Olha, eu acho até engraçado às vezes falar isso, que eu vejo na televisão, alguns grupos falando, mas eu sinceramente tenho 22 anos de advocacia na OAB, 97, 25 na OAB, contando com o tempo de estagiária, e alguns anos que eu trabalhei com advogados, né? Então, assim, eu nunca presenciei, eu nunca fui discriminada, nunca vi colega minha ser discriminada. Já tivemos situações assim, que o juiz era grosso, sem educação, a promotora também trata com falta de educação. Mas eu não tive esse problema porque se ela grita comigo, eu grito com ela. Se ele grita comigo, eu grito também. Se o advogado do outro lado aumentar o tom de voz comigo, eu vou aumentar também. Então, estamos em pé de igualdade, não é? Sim. Doutora Marli, a senhora é sem educação. Se você for comigo, eu vou ser também. Aí, um dia teve um dia no coisa que foi no fórum, não sei se foi do Gama ou do Guará. A juíza, a advogada foi fazer alguma pergunta e o juiz começou viu que ela estava insegura, ele começou a tratar com desdém aquela. Eu não senti uma discriminação. Eu achei que estava vindo de forma jocosa em relação à advogada, né? A discriminação é outra coisa. Ela repetiu a pergunta, o juiz quis interpretar de outra forma. Eu interferi em defesa da advogada do lado adverso. Mas não porque, para mim estava ótima a situação, mas é que eu não achei humana, eu achei desrespeitosa a forma que ele estava tratando minha colega. Sim. Eu me vi na condição, mesmo que ele ficasse contra mim. Eu estava trabalhando em cima do direito. E direito, se ele me falasse ou me desse uma sentença desfavorável, eu recorreria, ainda narrava o fato, por que aconteceu aquilo, né? Contaria a verdade. E aí, então, eu fui a favor dessa colega e ela lá fora mesmo, ela me agradeceu, então, que saiu de menos, eu falei que fiz a minha obrigação, que ela era minha colega, talvez ela faria o mesmo por mim. Ou se não fizesse também, não tem problema, né? Eu sempre soube me defender, graças a Deus. É porque hoje a gente ainda se depara com essas situações, né? Da mulher ser discriminada, a mulher estar em um certo cargo, em uma certa função, né? A gente ainda vê muito isso e a gente sempre tenta alertar, abrir a mente, o entendimento, mostrar, né? Que não precisa disso. Não tem necessidade, Geralmente, quando um homem faz isso, eu acho que é falta de capacidade dele mesmo. Esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação da mulher, lógico, parte de um homem, né? Parte do outro sexo. Então, acho que... Mas a mulher, se ela se impor, acho que são... Mulher, né? Nós somos fortes, nós somos guerreiras. Com certeza. Nós não somos fáceis assim, não. Olha, ali tem o Kleber Albuquerque, Marli, pessoa maravilhosa. Boa noite para você, um abraço. Obrigada aí pela sua participação. Obrigada, e vamos continuar aqui. Valparaíso e Novo Gama para mulheres. O que a senhora tem para falar sobre isso? Foi essa OAB, essa que foi feita, foi a nossa subseção. Nós juntamos, né, a subseção. O Zito foi uma pessoa muito importante em todo o andamento de estudo. E ele foi muito forte, aguerrido. Então ele conseguiu trazer também, a gente juntar, dar força a Novo Gama. E um reconhecimento aos advogados, nossos colegas. E um grande abraço para todos eles lá de Novo Gama, meus colegas daqui também, que graças a Deus a gente tem uma união muito boa, né? Temos excelentes colegas, graças a Deus. Muito bom.
Doutora Marli, eu gostaria de lhe perguntar, assim, diante da sua experiência, né, com essa vasta experiência aí profissional, o que, do seu ponto de vista, o que a senhora acha da juventude de hoje, as atitudes diante de sua experiência há mais de 20 anos? Olha, eu acho que eu tenho medo do futuro delas, assim, não todas, tá? Eu não estou generalizando, mas eu acho assim que os pais hoje eles não ensinam uma única coisa, falta respeito, eles querem amor. Minha mãe sempre falava, eu não quero que vocês me respeitem não, me amem não, eu quero que vocês me respeitem e pronto, acabou. Minha mãe não era dar beijinho. Hoje você vê os jovens, eles ficam trancados dentro de um quarto, não tem uma... Eles têm centenas de amigos pela internet, mas não têm amigos aqui fora. Eles têm medo, eles não conseguem enfrentar a vida aqui fora. E hoje vem muitos casos de depressão, tem casos de suicídio, né? Então, talvez isso venha da criação dos pais, o erro muito ali atrás. Certo. E essa segurança não é passada para eles. Eles não estão sendo criados para ensinar a enfrentar, não sendo ensinados para enfrentar a vida. Então, essa geração que vem, às vezes, algumas coisas, uma boa parte que a gente vê, eu te digo não, só do que eu vejo agora. Sim. Eu te digo de casos antigos que nós pegamos, que nós vimos a forma que os pais tratavam os filhos. O mimo, o filho faz o que quer, o filho é que manda, o filho come o que quer. Então o que acontece? Isso tem um reflexo, que o preço é alto. Hoje, a mãe pode dar a comidinha no quarto para o filho, filhinho vem comer, filhinho vem isso, filhinho vem aquilo outro. Peraí, mas a mãe e o pai vai faltar. E aí? O que vai ser feito dessa criatura? Ela não estuda, os amigos dela são virtuais, ela não consegue conhecer o mundo aqui fora. A comida dela é um food. O pai não busca na escola? Por quê? Não. Pega um Uber. Chegou dentro de casa, tá a mãe jogando, o pai jogando, o filho jogando, ou cada um com seus problemas. E o filho está em terceiro plano. Eles são isolados, eles conversam dentro de casa, às vezes, pelo aplicativo. É verdade. Então não existe contato. A mãe não. Qual mãe que vai na escola saber o que o filho está aprontando hoje? Tem muitas que vão. Aí, então eu estou falando, não generalizando, porque nós vamos ver também, infelizmente eu acho que nós não vamos ter muito tempo. Mas se a gente vê o lado desses pais que às vezes agem dessa forma, porque eles também não têm tempo. Também, assim... É muito difícil conciliar. A nossa realidade hoje ela é uma loucura. Não existe tempo para nada. E aí as coisas foram substituídas. E que acabou gerando uma doença né, na humanidade. Que a gente está vendo o resultado. É depressão, é crise de ansiedade, é suicídio. Né? A gente está tendo que se debater isso hoje em dia com os jovens, com os adolescentes, né? E tem muita coisa que leva a isso também, sabe? Acho que a gente precisaria, talvez, horas, né? Lógico que para a gente colocar isso 1 hora é muito pouco. Verdade. Porque nós temos as razões da separação de um casal. Sim. O conflito conjugal. Nós temos as crianças envolvidas nesse contexto de separação. Dê um pouquinho desse resumo aí para a gente entender melhor, que isso é um assunto muito importante para a senhora falar. Por exemplo, um casal está se separando, eles não respeitam o filho. Eles colocam o filho, tá vendo o que seu pai é? Tá vendo o que sua mãe é? O que sua mãe fez com você? Então a criança, às vezes eu já ouvi a criança gritando, chorando nos áudios que eu junto em processo. Porque a criança está ficando louca, porque a criança ela está perdida, ela está pedindo socorro. E os pais vão lá. Mas a mãe, aquele amor doentio, às vezes, muitas das vezes, não aceita a separação. Quando não aceita a separação? Quando a briga é só por questão patrimonial, é mais fácil. Mas quando o homem não aceita perder a mulher, ou a mulher não aceita perder o homem, envolve um sentimento ali, ou se foi trocada por outro, pode ter certeza que os filhos
É quem recebe tudo, né? Toda porque a carga, tá no meio. toda Recebe a carga. de lá e recebe de cá. E a responsabilidade é muito grande. E o que isso causa na vida deles, né? É uma tragédia. É uma tragédia. Porque a rejeição dessa criança. Porque quando essa pessoa fica tão transtornada, pensando só em si própria, e naquele amor perdido, que ela usa o filho. Ela usa o filho para, tá vendo, seu filho está doente, você não cuida dele, seu filho está precisando disso, você não cuida dele. E aí começa a guerra por pensão alimentícia, aí tem uma mesa para ser partilhada, aquela mesa vira R$1 milhão, porque o processo é o único vínculo que eles têm. Aí quando eu saio do processo, eu falei, não, eu não vou fomentar uma briga entre um casal por causa de um amor mal resolvido. Você precisa de psicólogo. Não adianta dinheiro no mundo, né? Dinheiro no mundo eu vou resolver teu problema. Né? E qual a sua dica como profissional, diante desses casos que a senhora já pegou, qual é a dica para que quem está passando por essa situação que se resolva da melhor forma possível sem atingir tantos filhos? Só amadurecimento. Só amadurecimento. E os filhos, enquanto eles são novos, a mãe pode concentrar, tomar consciência que ela ainda pode fazer a coisa por filho. Coloque ele para fazer tarefa de casa. Dê responsabilidade para ele. Tire ele de dentro do computador, do quarto. Vai colocar para trabalhar. Faça alguma coisa, mas faça. Entendeu? Agora aqueles que já da adultocência, 30, 40, a gente não tem mais o que se fazer. Então, eu conselho para isso aí, não existe mais. Porque já está perdido. No meu ponto de vista, que você tem que voltar quantos anos? O que você não ensinou, você vai querer cobrar depois de velho, você não consegue. Né? É verdade. Então, a mãe ter consciência da responsabilidade dela, de que ela é a estrutura, que ela é o caminho, que ela orienta o filho. Conversa. Evita brigar perto dos filhos, discuta com teu marido, tranca, aí nessa hora pode trancar a criança lá no quarto para ela não brigar com o marido lá fora, entendeu? Com o ex, né? Mas respeite a criança, deixa ela ser criança, deixa ela viver a vida de criança, mas não uma criança inútil, mas uma criança com obrigação, com deveres, né? E com os prazeres que a infância, que ela pode usufruir dessa infância. Né? Certo. A senhora está vendo ali que o nosso reloginho já chegou ao fim, né? Viu como passa rápido? Nossa, passa muito rápido, né, e assim, nossa, né? Tínhamos tantos outros assuntos para abordar, mas o convite já fica aqui para uma próxima, né? Para a gente muito trazer os assuntos de interesse, né? Para as famílias, né? Para os casais, né? Para os jovens de hoje. Eu quero já aqui agradecer sua presença. Né? Foi muito bom ter lhe conhecido. Eu quero deixar aqui minha admiração, né? Muito obrigada. Por essa mulher, por essa pessoa, por essa profissional, por esse legado que já existe, que já deixou aqui para nós, né? De muitas experiências, de muitos aprendizados. E eu gostaria que a senhora deixasse como profissional, dentro de sua experiência, uma mensagem para todos que lhe conhecem, para todos nós. Bom, eu agradeço a todos por ter tirado esse tempinho, disponibilizado um tempinho para me ouvir, né? E eu espero que eu tenha passado, que a minha história não é uma história fora do comum, mas eu acho que a minha história é uma história. Eu tive vida, né? Então, eu vivi, eu lutei, eu trabalhei, eu ralei, e eu estou aqui. Eu estou à disposição das pessoas que quiserem conversar comigo. Pode pegar meu contato aqui com a amiga. Pode falar sobre o seu escritório, onde ele fica, como que entra em contato com a senhora, pode ficar à vontade. Pode, né? Fica na quadra 8, na Rua da Climete, tem a placa lá grande. E meu telefone é 99688-4327. Aí eu só peço que não me ligue fora do horário, porque eu deixo ele sempre na beira da minha cama, né, certo. No criado, para caso alguém precisa de alguma coisa. Então, eu sempre socorro, mas só me ligue se for realmente urgente no período da noite, né, depois do expediente. Mas eu só não desistam, né, de qualquer problema que vocês tenham. Vão aparecer pessoas, como apareceu na minha vida, para
te diminuir, tentar fazer você desacreditar. Não, deixa. Você é o que você quiser ser, não o que as pessoas queiram que você seja. Uma ótima mensagem essa daí, viu? Fechou com chave de ouro. Obrigada. Então, gente, eu quero agradecer também a vocês, a cada um aí que ficou conosco, né, que deixou sua mensagem, que participou, que compartilhou. Quero agradecer toda a equipe da Foco TV, a nossa direção, os nossos apoiadores, né? Esse programa aqui foi feito especialmente para você, com muito carinho para você que está nos assistindo, porque sem você esse programa não existe. É especialmente para você. Estamos aqui todas as quinta-feiras, às 20 horas, sempre com um profissional, com um especialista, ou com uma história de superação, uma dica para você, uma reflexão que venha te ajudar e auxiliar em seu dia a dia. Porque a nossa mensagem que queremos levar para você é positiva, é de melhoria para a sua vida. Então, nos acompanhe em nossas redes sociais. Aqui, como a doutora Marli também já falou, né? O acesso, ele é espontâneo e livre até você, não é verdade? Sim. E a pessoa que você tiver com alguma dúvida jurídica, que queira tirar com ela, ele está aqui disponibilizando, né, o seu contato. E assim, gente, eu quero agradecer de coração a todos vocês, que Deus venha abençoar a família, a vida de cada um de vocês. E fique aí nos aguardando até a próxima quinta, neste mesmo horário, às 20 horas. Se assim Deus nos permitir. Boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigada. Strong.